Meu nome é Bruna, tenho 32 anos e acabei de comprar a casa dos meus sonhos depois de economizar cada centavo por 10 anos. Sendo arquiteta, eu queria surpreender minha família com essa conquista. Por isso, mantive tudo em segredo. Durante uma viagem de negócios a Recife, recebi uma ligação em pânico da minha vizinha, me avisando sobre estranhos dentro da minha casa nova. Com o coração acelerado, verifiquei as câmeras de segurança apenas para descobrir meu irmão Daniel, sua esposa e seus filhos perambulando pelos meus cômodos. O que eu vi em seguida gelou meu sangue. Como arquiteta residencial ecológica, meus dias giram em torno de projetar casas sustentáveis para clientes que querem reduzir sua pegada de carbono sem sacrificar o conforto. Sou especialista em modernizar propriedades antigas com soluções modernas de eficiência energética, preservando seu charme original. Minha paixão por espaços de vida sustentáveis começou na faculdade, mas minha família nunca entendeu de verdade. Eles viam isso como uma carreira impraticável em comparação com algo estável como finanças ou medicina. Nos últimos 7 anos, eu vivia em um apartamento minúsculo no centro de São Paulo, com pouco mais de 55 metros quadrados e um aluguel exorbitante que subia a cada ano. O espaço era tão apertado que minha mesa de desenho também servia como mesa de jantar e minha sala de estar se transformava no meu quarto todas as noites. Apesar da pressão financeira, eu amava a localização, perto do bairro de design, onde podia fazer contatos com outros profissionais e ficar perto do meu café favorito, onde fazia a maior parte do meu trabalho como freelancer. A dinâmica familiar em nossa casa sempre foi complicada. Crescendo, ficou claro que meus pais favoreciam meu irmão mais velho, Daniel. 4 anos mais velho que eu, aos 36, Daniel seguiu o caminho que eles haviam imaginado para nós dois. Depois da faculdade de administração, ele conseguiu um cargo de prestígio em uma firma financeira, casou-se com Sofia, uma ex-miss, e começou uma família de comercial de margarina com 2 filhos. Toda reunião de família inevitavelmente se transformava em uma vitrine das conquistas de Daniel e Sofia, com meus pais radiantes de orgulho. Sua espaçosa casa no subúrbio, veículos de luxo e férias anuais em locais exóticos eram temas frequentes de conversa. Enquanto isso, minha escolha de seguir a arquitetura era recebida com olhares preocupados e perguntas sobre segurança no emprego e potencial de renda. Daniel nunca perdia uma oportunidade de diminuir minhas escolhas de carreira. Em nosso último jantar de família, apenas 3 meses atrás, ele zombou abertamente da minha profissão enquanto passava o purê de batatas. Ainda desenhando casinhas para viver, Bruna, ele perguntou com aquele sorriso condescendente que reservava só para mim. Sabe, se um dia você quiser ganhar dinheiro de verdade, posso te conseguir um cargo de iniciante na minha empresa. Só os benefícios já seriam melhores do que qualquer coisa que você ganha agora. Nossos pais riram em aprovação enquanto eu forcei um sorriso e mudei de assunto. Aquele jantar foi o momento em que decidi não contar a ninguém sobre meus planos de comprar uma casa. O descaso deles com minha carreira e minhas escolhas de vida já tinha ido longe demais. E eu queria apenas uma coisa que fosse puramente minha, sem a mancha do julgamento deles. Os filhos de Daniel e Sofia, Tiago e Lilian, de 8 e 5 anos, eram outra fonte de tensão. Mimados ao extremo, eles tratavam meu apartamento como um parquinho sempre que visitavam, tocando em meus caros equipamentos de desenho e perturbando meu caos organizado. Sofia assistia com um sorriso passivo, dizendo ocasionalmente: "Criança é assim mesmo", quando eu tentava estabelecer limites. Minha jornada de caça à casa começou há 6 meses. Todo fim de semana, eu me encontrava com Helena, minha corretora, para visitar imóveis. Mais de 30 casas depois, nada parecia certo. Ou a localização era ruim, a estrutura precisava de mais reformas do que meu orçamento permitia, ou a eficiência energética seria impossível de melhorar. Helena começou a brincar que eu era a cliente mais exigente com quem ela já havia trabalhado. Mas eu sabia o que queria. Se eu ia me comprometer com um financiamento de 30 anos, a casa precisava ser perfeita. Então, em um domingo chuvoso, Helena ligou com entusiasmo na voz. Uma casa de estilo antigo acabara de entrar no mercado em Higienópolis, um bairro histórico conhecido por suas ruas arborizadas e comunidade unida.
O proprietário anterior, um professor idoso, já havia feito atualizações significativas nos sistemas elétrico e hidráulico, mantendo a integridade arquitetônica. No momento em que entrei pela porta da frente, soube que era aquela. A casa tinha 4 quartos, 2 banheiros e um lavabo, uma cozinha espaçosa com uma copa e grandes janelas que inundavam os cômodos com luz natural. O quintal tinha ipês majestosos, uma pequena área para jardim e espaço suficiente para adicionar um estúdio onde eu pudesse trabalhar de casa. O proprietário anterior tinha até instalado painéis solares no telhado virado para o norte, o que dialogava com meu estilo de vida sustentável. O que realmente me conquistou foi o assento na janela do quarto principal. Desde criança, eu sempre sonhei em ter um cantinho aconchegante onde pudesse ler e desenhar, observando as estações mudarem lá fora. Esta janela dava para um flamboyant que ficaria vermelho vivo no verão. Eu já podia me imaginar sentada ali com uma xícara de chá, trabalhando em meus projetos enquanto assistia às gotas de chuva dançarem nas folhas. Esta casa representava tudo pelo que eu havia trabalhado. Não era apenas um investimento financeiro, mas um símbolo da minha independência e sucesso pessoal. Apesar do que minha família pensava, eu havia construído uma carreira sólida e uma clientela fiel. O fato de eu poder comprar esta casa por conta própria parecia a validação definitiva. Pela primeira vez na vida, eu não ia deixar Daniel ou meus pais diminuírem essa conquista. Helena provou ser mais do que apenas uma corretora durante o processo de compra. Ela se tornou minha confidente e torcedora, entendendo exatamente por que manter essa compra em segredo da minha família significava tanto para mim. Quando expressei preocupação com o processo de financiamento, ela me apresentou a Marcos, um correspondente bancário especializado em crédito para profissionais autônomos como eu. O processo de aprovação do financiamento foi estressante. Como arquiteta autônoma com renda variável, tive que fornecer declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos, extratos bancários, contratos de clientes e provas de projetos em andamento. Marcos me avisou que os bancos analisam os autônomos com mais rigor, o que significava mais burocracia e justificativas para cada depósito e saque em minhas contas. Houve momentos em que temi que o financiamento não fosse aprovado. Um analista questionou um grande depósito em minha conta poupança, que na verdade era o pagamento de um grande projeto comercial que eu havia concluído 6 meses antes. Passei horas reunindo documentação adicional para explicar meus padrões de renda e despesas comerciais. O estresse causou várias noites sem dormir, mas Marcos me tranquilizou, dizendo que meu excelente score de crédito e a substancial entrada que eu havia economizado trabalhariam a meu favor. Quando a pré-aprovação finalmente chegou, comemorei sozinha no meu apartamento com uma garrafa de vinho e comida do meu restaurante tailandês favorito. A aprovação foi de 350 mil, o que, combinado com minha entrada de 100 mil, colocou a casa antiga ao meu alcance. No entanto, o verdadeiro desafio veio quando soube que havia outras 3 ofertas pelo imóvel. Helena me ajudou a redigir uma carta de oferta convincente para acompanhar minha proposta. Enfatizamos minha profissão como arquiteta que preservaria e valorizaria as características históricas da casa. Eu também concordei com um prazo de fechamento flexível para acomodar a necessidade do vendedor idoso de encontrar uma moradia adequada para idosos. Minha oferta foi de 5 mil acima do preço pedido, esticando meu orçamento ao limite absoluto. O período de espera de 2 dias pareceu uma eternidade. Quando Helena finalmente ligou com a notícia de que minha oferta havia sido aceita, gritei tão alto que meu vizinho bateu na parede para verificar se estava tudo bem. Eu seria a proprietária de um imóvel. Eu, Bruna Dantas, a filha cujas escolhas de carreira sempre foram questionadas, estava prestes a possuir um pedaço da história da arquitetura. Assinar os documentos no cartório foi surreal. Enquanto eu assinava página após página, uma mistura de euforia e pavor tomou conta de mim. O número final nos documentos do financiamento representava a maior dívida que eu já havia assumido, mas também a realização de um sonho que eu nutria desde a infância. As chaves entregues a mim pelo agente do cartório pareciam impossivelmente pesadas na minha mão, carregadas de responsabilidade e possibilidade. De volta ao meu apartamento, criei uma planilha financeira detalhada, mapeando minhas parcelas do financiamento para os próximos 5 anos. Levei em conta o IPTU, seguro,
contas de consumo e custos de manutenção, juntamente com possíveis aumentos na minha renda com base em projetos confirmados. Os números estavam apertados, especialmente no primeiro ano, mas eram administráveis. Eu precisaria pegar alguns clientes adicionais e cortar gastos não essenciais, mas o sacrifício valeria a pena. O dia da mudança chegou 3 semanas depois. Contratei uma empresa de mudança local recomendada por Helena, gastando um pouco mais pelo serviço completo de embalagem, já que eu estava no meio do prazo de um projeto exigente. Ver os funcionários embrulharem cuidadosamente minha mesa de desenho, livros de arquitetura e a pequena coleção de arte que acumulei ao longo dos anos fez a transição parecer real de uma forma que assinar papéis não tinha feito. Montar minha nova casa tornou-se um exercício de paciência e criatividade. Passei as noites arrumando móveis, desempacotando caixas e planejando reformas que faria com o tempo. Minha primeira prioridade foi criar meu escritório em casa no menor dos 4 quartos, onde a luz natural das janelas voltadas para o leste seria perfeita para meu trabalho de desenho. O segundo maior quarto tornou-se um quarto de hóspedes, embora eu não tivesse planos imediatos de convidar a família para ficar. A segurança era uma grande preocupação morando sozinha em um bairro novo. Investi em um sistema completo com 6 câmeras externas e 4 internas, todas conectadas a um aplicativo no meu celular que permitia monitoramento em tempo real de qualquer lugar. O sistema incluía sensores de portas e janelas, detectores de movimento e uma linha direta para uma empresa de segurança. A instalação levou um dia inteiro, mas a paz de espírito valeu cada centavo. Na minha primeira semana, conheci Marta, minha vizinha de porta, uma professora de literatura aposentada na casa dos 60 anos. Ela me trouxe um bolo de fubá caseiro e ofereceu uma riqueza de informações sobre o bairro. Marta morava em sua casa há mais de 30 anos e conhecia todas as famílias da rua, suas histórias e até os nomes de seus animais de estimação. Seu marido havia falecido 5 anos antes e ela parecia grata por uma nova companhia. O antigo proprietário da sua casa, o professor Almeida, era um querido amigo, Marta me disse, tomando chá na minha sala de jantar mal mobiliada. Ele ficaria feliz em saber que outra acadêmica se mudou para cá. Este bairro sempre atraiu educadores e tipos criativos. Marta apontou detalhes importantes sobre a área que nenhum corretor mencionaria, os melhores dias para a coleta de lixo, quais árvores próximas derrubariam mais folhas no outono e quais vizinhos poderiam ser bisbilhoteiros. Ela mencionou especificamente o Sr. Ricardo, do outro lado da rua, um viúvo de 70 e poucos anos, que era reservado, mas notava tudo. Ricardo Soares observa a rua como uma coruja de sua janela da frente, explicou Marta. Alguns acham isso intrusivo, mas eu considero segurança gratuita. Nada acontece nesta rua sem que o Ricardo perceba. Conforme me instalava, comecei a personalizar os espaços externos. Plantei flores ao longo da calçada da frente e comecei a plantar uma horta no quintal. O trabalho físico de cavar na terra e arrumar as plantas proporcionou uma pausa bem-vinda da precisão exigida no meu trabalho de arquitetura. Havia algo profundamente satisfatório em criar uma beleza que evoluiria com as estações. Dentro de casa, investi em algumas peças-chave de mobiliário que sempre quis, mas nunca couberam no meu apartamento. A peça central era um piano de armário antigo para uma sala de estar. Eu havia tocado durante a infância e a faculdade, mas desisti quando a vida em apartamento tornou isso impraticável. Encontrar este belo piano de mogno em um leilão de espólio pareceu um acaso feliz, e tê-lo afinado profissionalmente foi meu presente para mim mesma. Ao final do primeiro mês, a casa estava começando a parecer minha. Minhas roupas enchiam o armário do quarto principal. Meus livros de receitas alinhavam as prateleiras da cozinha, e minha coleção de maquetes arquitetônicas decorava as estantes embutidas na sala de estar. Eu havia repintado o quarto principal e o banheiro em um relaxante verde sálvia. Um projeto que levou um fim de semana inteiro, mas transformou os espaços. Comecei a planejar uma festa de inauguração, onde finalmente revelaria minha nova casa para amigos, colegas e, sim, eventualmente minha família. A lista de convidados, o menu e até a playlist foram meticulosamente planejados. Eu queria que tudo estivesse perfeito quando finalmente mostrasse minha conquista ao mundo. Mal sabia eu que minha revelação cuidadosamente orquestrada seria sequestrada da maneira mais inesperada e dolorosa. A manhã de segunda-feira que mudou tudo começou como qualquer outra.
Eu estava tomando café na minha nova cozinha, revisando notas de clientes para o dia, quando meu telefone tocou. Era Jaime, meu chefe, no escritório de arquitetura onde eu trabalhava em projetos maiores enquanto mantinha minha prática privada. Bruna, temos uma situação com o projeto de Recife, disse Jaime, sem rodeios. O cliente está ameaçando desistir a menos que resolvamos suas preocupações imediatamente. Preciso de você em um avião hoje. Meu coração afundou. O projeto de Recife era um complexo de apartamentos sustentável de grande escala que estava em desenvolvimento há mais de um ano. Perdê-lo seria catastrófico para a empresa e certamente afetaria minha posição. Mas eu estava planejando minha festa de inauguração para o próximo fim de semana, com os convites já enviados para 20 amigos e colegas. Quanto tempo precisarei ficar lá? Perguntei, já reorganizando mentalmente minha agenda. No mínimo 3 dias, respondeu Jaime. O empreiteiro interpretou mal algumas de suas especificações e, como você é a designer principal, precisa estar no local para esclarecer e, potencialmente, revisar os planos. Com um suspiro resignado, concordei e comecei imediatamente os preparativos para a viagem. Enviei mensagens de desculpas a todos os convidados da minha festa, prometendo reagendar em breve. Em seguida, fiz uma pequena mala com roupas de negócios adequadas para visitas ao canteiro de obras e reuniões com clientes. Antes de sair, fiz uma verificação completa da casa, ativando o sistema de segurança e ajustando o termostato. Como precaução final, fui até a casa de Marta para avisar que estaria fora. Havíamos desenvolvido uma rotina de vizinhança de pegar a correspondência uma da outra e ficar de olho em nossas respectivas propriedades. Estarei com meu celular o tempo todo, garantia Marta, entregando-lhe uma chave reserva. A empresa de segurança tem instruções para me ligar primeiro, depois para a polícia, se houver algum problema. E você tem meu número se algo parecer estranho. Marta deu um tapinha na minha mão, tranquilizadora. Não se preocupe com nada, querida. Ricardo e eu ficaremos de olho, e sua casa estará exatamente como você a deixou quando voltar. Meu voo para Recife foi turbulento, combinando com meu desconforto por deixar minha nova casa tão cedo depois de me mudar. A situação do projeto era ainda mais complicada do que Jaime havia indicado. O empreiteiro havia substituído vários materiais-chave sem aprovação, comprometendo tanto os objetivos estéticos quanto de sustentabilidade do projeto. O cliente, um desenvolvedor ecologicamente consciente com reputação de perfeccionismo, estava compreensivelmente furioso. Os 2 primeiros dias em Recife foram um borrão de reuniões tensas, inspeções no local e revisões tarde da noite para salvar o projeto. Na noite de quarta-feira, conseguimos chegar a um acordo que satisfez o cliente, mantendo-se viável dentro do cronograma da construção. Eu estava exausta, mas aliviada, ansiosa para voltar para casa no dia seguinte. Eu estava revisando as alterações finais no meu quarto de hotel por volta das 21 quando meu telefone tocou com um número local desconhecido. Supondo que fosse uma ligação de trabalho, atendi profissionalmente. Alô, aqui é Bruna Dantas. Senhora Dantas, respondeu uma voz masculina e ríspida. Aqui é Ricardo Soares, seu vizinho do outro lado da rua. Meu corpo tensionou imediatamente. O senhor Ricardo e eu não havíamos trocado mais do que acenos educados no mês em que morei lá. Para ele me ligar diretamente, algo estava errado. Sim, senhor Ricardo. Está tudo bem? Não tenho certeza, ele respondeu hesitantemente. Há vários carros estacionados na sua garagem. As luzes estão todas acesas na sua casa e consigo ouvir música e vozes de crianças. A Marta me deu seu número. Ela achou que você deveria saber imediatamente. Minha mente correu pelas possibilidades. Uma invasão, ocupantes ilegais ou talvez a empresa de segurança fazendo uma verificação, mas nenhuma dessas explicações justificava vozes de crianças. Quantos carros, senhor Ricardo? Perguntei, tentando manter a voz firme. 3, um SUV preto, um sedã vermelho e uma minivan azul. Ele fez uma pausa. As pessoas não parecem ladrões. Estão bem vestidas, mas a Marta insistiu que você estava em Recife. Agradeci por sua vigilância, prometi cuidar da situação e desliguei. Com os dedos trêmulos, abri o aplicativo de segurança no meu celular. A conexão falhou 2 vezes antes de finalmente exibir as imagens das câmeras. O que eu vi fez meu estômago embrulhar. A câmera externa mostrava os veículos que o Sr. Ricardo havia descrito.
A câmera da sala de estar revelou meu irmão Daniel relaxando no meu sofá novo, com uma bebida na mão, enquanto sua esposa Sofia examinava minhas estantes com um olhar crítico. Seus filhos, Tiago e Lilian, estavam pulando nas almofadas do meu assento na janela. A câmera da cozinha mostrava travessas de comida e garrafas de vinho na bancada que eu havia escolhido meticulosamente por seus materiais sustentáveis. Eles estavam dando uma festa na minha casa sem meu conhecimento ou permissão. A confusão deu lugar à raiva enquanto eu lutava para entender como eles haviam entrado. Marta tinha minha chave reserva, mas ela nunca a daria a alguém sem me contatar primeiro. Eles arrombaram? Convenceram a empresa de segurança de que eram visitantes autorizados? Enquanto essas perguntas giravam, uma preocupação mais imediata tomou precedência. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo e dar um basta nisso. Tentei ligar para o celular de Daniel, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Em seguida, liguei para Marta, que atendeu no segundo toque. Bruna, querida, acabei de saber pelo Ricardo. Sinto muito. Eu não sabia que você não tinha autorizado isso, disse ela, com a voz embargada de angústia. Autorizado o quê? Marta? Como eles entraram? O que Marta me contou em seguida fez meu sangue gelar. Seu irmão apareceu aqui esta tarde, explicou Marta, sua voz tremendo um pouco. Ele disse que você sofreu um pequeno acidente em Recife e precisava de alguns documentos médicos que você guarda em casa. Ele parecia tão preocupado, disse que você ligou para ele especificamente porque não conseguiu falar comigo antes. Minha mão livre se fechou em um punho. Eu não sofri acidente nenhum, Marta. Eu nunca liguei para ele. Oh, céus! A voz de Marta baixou para um sussurro. Ele foi tão convincente, me mostrou mensagens do seu número. Eu deveria ter ligado diretamente para você para verificar, mas ele estava com tanta pressa, disse que o hospital precisava dos papéis imediatamente. Sinto-me péssima, Bruna. A constatação de que Daniel havia fabricado uma emergência para manipular minha vizinha idosa me deixou fisicamente doente. A culpa não é sua, Marta. Ele a enganou deliberadamente. Ele disse alguma coisa sobre por que agora há várias pessoas e carros na minha casa. Ele mencionou algo sobre chamar a família para ajudar a juntar a papelada necessária, já que você acabou de se mudar e as coisas poderiam estar desorganizadas, respondeu Marta. Achei um pouco estranho quando mais pessoas chegaram, mas presumi que você tinha me aprovado. Devo chamar a polícia? Hesitei, dividida entre a ação imediata e a coleta de mais informações. Deixe-me observar as câmeras um pouco mais para entender o que eles estão fazendo. Eu te ligo de volta. Com as mãos trêmulas, naveguei pelas diferentes câmeras no meu celular. No quarto principal, Daniel estava mostrando a casa para Sofia, gesticulando com desdém para minhas paredes recém-pintadas. Ela sempre teve um gosto esquisito. Sua voz saiu claramente no áudio. Verde em um quarto. Parece um hospital. Sofia concordou com a cabeça, pegando o celular para tirar fotos. Teríamos que repintar tudo se nos mudássemos para cá, e essas cortinas precisariam ser trocadas imediatamente. Se nos mudássemos para cá? A implicação me deu um arrepio na espinha. Mudei para a câmera do quarto de hóspedes, onde Tiago estava pulando na cama recém-feita, enquanto Lilian remexia em uma caixa decorativa contendo lembranças de minhas viagens. De volta à sala de estar, Sofia estava inspecionando o piano, passando um dedo na superfície, como se estivesse verificando se havia poeira. Estou surpresa que ela pôde pagar por isso. Parece caro. Provavelmente de segunda mão, respondeu Daniel com desdém. Não consigo imaginar como ela está pagando por esta casa com um salário de arquiteta. O financiamento deve estar esmagando ela. Mudei para a câmera da cozinha, onde Daniel e Sofia agora estavam mais próximos, falando em tons mais baixos. Aumentei o volume ao máximo. Ainda não consigo acreditar que ela comprou uma casa sem contar a ninguém, disse Sofia, bebendo de uma taça de vinho que reconheci como parte do conjunto que meus ex-colegas me deram como presente de despedida. Seus pais sabem? Daniel balançou a cabeça. Não, e não consigo entender como ela conseguiu financeiramente. Ou ela está se afogando em dívidas ou há algo que ela não está nos contando. Sofia se encostou na minha nova bancada de quartzo com um olhar calculista no rosto. Talvez ela tenha um namorado rico que não conhecemos. Ou talvez ela tenha recebido algum tipo de herança e ficou quieta. Seja o que for, respondeu Daniel. Ela está claramente tentando se exibir para a família. Comprar uma casa neste bairro está muito acima das suas posses. Ela vai ficar sem dinheiro por causa da casa.
anote o que estou dizendo. O descaso casual com minha capacidade financeira doeu, mas o que veio a seguir foi pior. Deveríamos oferecer ajuda a ela, sugeriu Sofia com um sorriso que não alcançava os olhos. Poderíamos propor morar juntos para dividir as despesas. A casa é certamente grande o suficiente para todos nós, e seria um upgrade do nosso lugar. Daniel assentiu lentamente, gostando da ideia. Ou poderíamos oferecer para comprar dela. Poderíamos apresentar isso como se estivéssemos fazendo um favor a ela, tirando o fardo de suas mãos. Aposto que conseguiríamos por um valor abaixo do mercado se agirmos no momento certo, quando a pressão financeira começar a aparecer. Senti-me fisicamente doente ouvindo-os conspirar. Não eram apenas divagações ociosas, mas uma estratégia calculada para se aproveitar do que eles percebiam como minha vulnerabilidade financeira. A traição foi profunda, confirmando cada suspeita que eu tinha sobre o quão pouco minha família me respeitava. A câmera mostrou Daniel se movendo para o quarto que eu havia montado como meu escritório. Ele começou a abrir gavetas e a mexer nos papéis em minha mesa. Essa invasão de privacidade despertou uma nova onda de indignação. Ele tirou pastas contendo a documentação da minha casa, papéis do financiamento e plantas de projetos para futuras reformas. Bingo! Ele murmurou, espalhando os papéis sobre minha mesa. Vamos ver exatamente no que a maninha se meteu. Sofia se juntou a ele, ambos debruçados sobre minhas informações financeiras privadas. Suas expressões mudaram de curiosidade para surpresa ao revisarem os documentos do financiamento. Ela deu $100 mil de entrada. Daniel soou incrédulo. De onde ela tirou tanto dinheiro? Talvez ela realmente tenha recebido uma herança, sugeriu Sofia. Do lado da sua mãe, talvez aquela tia que faleceu no ano passado. Tia-avó Ruth, ela deixou tudo para a caridade, respondeu Daniel, ainda examinando os documentos. Isso não faz sentido. O negócio dela não pode gerar esse tipo de renda. O desdém em sua voz refletia anos de me subestimar, de descartar minha carreira como uma busca frívola, em vez da profissão de sucesso que havia se tornado. O que mais doeu não foi ele estar surpreso com meu sucesso financeiro, mas que sua reação imediata foi de suspeita em vez de orgulho. Enquanto eu observava meu irmão e sua esposa invadirem minha privacidade e diminuírem minhas conquistas, uma resolução fria se formou dentro de mim. Isso não era apenas um mal-entendido ou uma surpresa bem-intencionada que deu errado. Isso foi uma violação deliberada, motivada por ciúmes e desrespeito, e eu não ia deixar passar. Continuei assistindo às filmagens de segurança, minha raiva crescendo a cada minuto. Daniel havia voltado do meu escritório para a sala de estar com o telefone na mão. A câmera o pegou discando um número e colocando a chamada no viva-voz. Mãe, pai, vocês nunca vão acreditar onde estou agora. Ele anunciou, sua voz carregando uma falsa alegria que me arrepiou. Onde você está, filho? A voz do meu pai respondeu do telefone. Estou na casa nova da Bruna. Sim, vocês ouviram direito. Sua filha comprou uma casa e não contou a nenhum de nós. Houve uma pausa antes que a voz da minha mãe interviesse. Uma casa? Como ela pôde pagar por uma casa? Daniel trocou um olhar cúmplice com Sofia antes de responder. Essa é a parte interessante. Eu encontrei a papelada. Bruna recebeu dinheiro da tia-avó Ruth e escondeu de todos nós. Meu queixo caiu com a mentira descarada. A tia-avó Ruth era tia do meu pai e havia falecido há 3 anos. Ela era uma filântropa dedicada que deixou sua modesta herança para suas causas ambientais favoritas. Não houve herança para ninguém da família, um fato que Daniel sabia perfeitamente bem. O quê? A voz do meu pai se elevou bruscamente. Ruth deixou o dinheiro dela para Bruna? Isso não pode estar certo. O advogado nos disse que tudo foi para aquelas fundações de natureza. Bem, os documentos não mentem, pai. Daniel continuou suavemente. Parece que a Bruna recebeu uma quantia significativa que a ajudou a comprar este lugar. Casa bem legal, aliás, no bairro histórico. 4 quartos, quintal bom, recém-reformada. Eu podia ouvir a agitação da minha mãe pelo viva-voz. Não acredito que ela esconderia algo assim de nós. Uma herança deve ser compartilhada com a família. O que mais ela está escondendo? A facilidade com que meu irmão fabricou essa história e a prontidão de meus pais em acreditar no pior sobre mim doeu mais do que eu poderia imaginar. Daniel não apenas invadiu minha casa, mas agora estava envenenando meu relacionamento com meus pais através de mentiras calculadas. Sofia entrou na conversa com a voz doce e melosa.
Estávamos pensando em dar uma festa de inauguração surpresa para a Bruna quando ela voltar da viagem de negócios. Vocês dois poderiam vir neste fim de semana? Poderíamos convidar toda a família para comemorar. Ficou imediatamente claro que essa festa não era para celebrar minha conquista, mas para expor o que eles acreditavam ser meu engano e afirmar controle sobre minha propriedade. Meus pais concordaram avidamente em participar, já discutindo como me confrontar sobre a suposta herança. Depois de encerrar a chamada, Daniel e Sofia trocaram sorrisos satisfeitos. Saiu perfeito, disse Sofia. Assim que todos souberem da casa e do dinheiro que ela anda escondendo, ela terá muito o que explicar. E se ela ficar na defensiva ou tentar nos excluir, acrescentou Daniel, só vai piorar a má imagem dela. De qualquer forma, podemos nos posicionar como os familiares preocupados, apenas tentando ajudá-la a tomar boas decisões. A manipulação calculada me deixou sem palavras. Isso não era um comportamento impulsivo, mas um plano cuidadosamente construído para me minar e potencialmente obter o controle da minha nova casa. Enquanto eu processava essa constatação, a câmera mostrou Daniel descobrindo o pequeno cofre que eu havia instalado no armário do meu quarto para documentos importantes. Imagino que outros segredos ela está guardando aqui. Ele ponderou, examinando a fechadura. Para meu horror, ele não parou em olhar. Ele pegou ferramentas de algum lugar fora da câmera e começou a tentar forçar a abertura do cofre. Após vários minutos de esforço, a fechadura cedeu com um estalo audível. Dentro estavam a escritura da minha propriedade, meu CPF, passaporte e uma pasta separada contendo detalhes de minhas contas de poupança e investimentos. Daniel tirou tudo, examinando cada documento de perto, tirando fotos com seu telefone. Enquanto isso, na sala de estar, Sofia estava mexendo nas minhas roupas e itens pessoais, abrindo caixas de joias e avaliando seu conteúdo. As crianças haviam passado de pular nos móveis para atividades mais destrutivas. Tiago estava batendo agressivamente nas teclas do meu piano, ocasionalmente derramando água de sua caixinha de suco no instrumento. Lilian havia encontrado canetinhas em algum lugar e estava desenhando na minha parede recém-pintada da sala. Nem Daniel, nem Sofia fizeram qualquer tentativa de parar o comportamento de seus filhos. Na verdade, Sofia riu quando notou a obra de arte de Lilian na minha parede. Olha só, teríamos que repintar de qualquer maneira. Lilian está apenas nos dando uma mãozinha. A destruição casual da minha propriedade e a invasão da minha privacidade continuaram, enquanto Daniel fazia outra ligação, desta vez para alguém chamado Guto, que aparentemente trabalhava em seu banco. E aí, Guto, pergunta hipotética para você, começou Daniel. Se alguém quisesse transferir a propriedade de um imóvel para um membro da família, qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Sim, tipo uma casa, isso. E se o proprietário original estiver relutante, existem maneiras de facilitar esse processo? Eu não conseguia ouvir as respostas de Guto, mas as perguntas de Daniel pintavam um quadro claro de suas intenções. Ele estava explorando ativamente maneiras de tirar minha casa de mim. A conversa continuou com perguntas sobre copropriedade, procuração e incapacidade financeira como base para intervenção familiar. A essa altura, Tiago havia descoberto minha coleção de maquetes arquitetônicas na estante e as tratava como brinquedos, quebrando as delicadas estruturas que passei horas criando. Lilian havia passado das paredes da sala para o meu escritório, onde estava rabiscando nas plantas personalizadas que eu havia desenhado para futuras reformas. Sofia gritou para Daniel do meu armário. As roupas dela são de boa qualidade. Eu poderia usar algumas dessas se nos mudarmos. Temos mais ou menos o mesmo tamanho. A suposição casual de que meus pertences logo seriam deles me levou ao limite. Isso não era mais apenas uma invasão de privacidade ou um desentendimento familiar. Era um esforço coordenado para se apropriar da minha casa, meus pertences e minha independência financeira. Com as mãos trêmulas, mas com determinação resoluta, fechei o aplicativo de segurança e abri meus contatos no celular. Era hora de agir. Disquei o número não emergencial da delegacia de polícia local, respirei fundo e me preparei para explicar a situação. Quando a linha conectou e um atendente respondeu, senti uma estranha calma substituir o turbilhão de emoções. Olá, preciso relatar indivíduos não autorizados em minha casa. Eles obtiveram acesso sob falsos pretextos, estão danificando a propriedade e arrombaram meu cofre. Tenho tudo documentado em câmeras de segurança. O caminho estava traçado.
Não haveria mais volta. A atendente da polícia pediu minhas informações e endereço. Depois perguntou se eu sabia quem eram os invasores. Sim, respondi, as palavras soando estranhas na minha boca. É meu irmão e sua família. Eles obtiveram uma chave mentindo para minha vizinha, alegando que eu havia sofrido um acidente e precisava de documentos de casa. Houve uma breve pausa. Senhora, se isso for uma disputa familiar sobre acesso à propriedade, geralmente recomendamos recursos cíveis em vez de envolvimento policial. Isso não é uma simples disputa, esclareci, minha voz ficando mais firme. Eles arrombaram meu cofre, estão fotografando meus documentos financeiros e estão danificando ativamente minha propriedade. Tenho evidências em vídeo de tudo isso, além de meu irmão discutindo planos para tomar posse da minha casa. Eles entraram por meios fraudulentos, não como convidados. Depois de fornecer detalhes adicionais sobre a situação, incluindo o fato de que eu estava fora da cidade, mas tinha confirmação em vídeo de tudo, a atendente concordou em enviar policiais para investigar. Dei a eles o contato de Marta como uma testemunha local que poderia confirmar minha propriedade e o engano usado para obter a entrada. Minha próxima ligação foi para a própria Marta. A polícia está a caminho, eu disse a ela. Você estaria disposta a falar com eles e confirmar que Daniel mentiu sobre por que precisava de acesso à minha casa? Claro, querida, Marta respondeu sem hesitação. O que aquele jovem fez foi fraude, pura e simples. Sinto-me péssima por ter sido enganada. Você não tem do que se sentir culpada. Eu a assegurei. Daniel pode ser muito convincente quando quer algo. Há mais uma coisa que preciso pedir. Quando a polícia chegar, você poderia ir até lá com eles? Quero alguém de confiança lá. E ajudaria se você pudesse apontar que nenhuma daquelas pessoas mora ali. Marta concordou prontamente, e eu pude ouvir a determinação em sua voz. Depois de desligar, liguei para Helena, minha corretora, na esperança de que ela pudesse fornecer uma verificação adicional da minha propriedade, se necessário. Isso é absolutamente ultrajante, exclamou Helena depois que expliquei a situação. Posso enviar os documentos da escritura por e-mail para a delegacia agora mesmo. E vou ligar para o cartório para alertá-los de que alguém pode tentar transferir a propriedade de forma fraudulenta. Você quer que eu vá até aí agora? Hesitei, não querendo envolver muitas pessoas no que já seria uma cena de família humilhante. O e-mail seria ótimo, mas você não precisa ir pessoalmente. A polícia e a Marta devem ser suficientes. Com esses arranjos feitos, reservei o voo mais cedo possível para casa na manhã seguinte, pagando quase o dobro da tarifa normal pela reserva de última hora. Então, voltei a monitorar as câmeras de segurança, onde a situação continuava a se desenrolar. Na sala de estar, Tiago havia progredido de danificar meu piano para puxar livros das prateleiras e jogá-los no chão. Lilian havia encontrado o caminho para o meu quarto, onde estava experimentando minhas joias e maquiagem. Daniel e Sofia estavam na cozinha, abrindo outra garrafa de vinho e aparentemente comemorando sua infiltração bem-sucedida em minha casa. Cerca de 20 minutos após minhas ligações, a câmera voltada para a rua mostrou uma viatura da polícia, parando em frente à minha casa. 2 policiais se aproximaram da porta da frente e tocaram a campainha. Observei enquanto Daniel atendia, parecendo confuso, mas composto. Boa noite, policiais. Posso ajudar? Sua voz era firme, confiante. Recebemos uma denúncia de indivíduos não autorizados nesta residência, afirmou um policial. O senhor mora aqui? Daniel sorriu com facilidade. Não, esta é a casa da minha irmã, ela está viajando a negócios e estamos apenas dando uma olhada nas coisas para ela. Posso perguntar como o senhor entrou? Continuou o policial. Temos uma chave, respondeu Daniel, segurando-a como se isso resolvesse o assunto. Minha irmã nos deu antes de sair. Precisaremos falar com sua irmã para confirmar isso, disse o policial. O senhor pode ligar para ela para nós? A compostura de Daniel vacilou um pouco. Ela está em reuniões em Recife agora, difícil de contatar, mas posso mostrar mensagens onde ela nos pediu para passar por aqui. Enquanto Daniel se atrapalhava com o telefone, Marta apareceu na borda da visão da minha câmera, aproximando-se dos policiais. Com licença, ela chamou. Eu moro ao lado e posso confirmar que este homem não tem permissão para estar aqui. Os policiais se viraram para Marta, enquanto ela explicava como Daniel havia obtido a chave por meio de engano. O rosto de Daniel escureceu quando ele percebeu que sua história estava desmoronando. Isso é ridículo, protestou ele. É um mal-entendido de família.
Minha irmã e eu compartilhamos tudo. A proprietária declarou especificamente que vocês não estão autorizados a estar aqui, respondeu o policial com firmeza. Ela forneceu evidências de que você obteve entrada de forma fraudulenta. Sofia apareceu na porta, sua voz se elevando indignada. Nós somos família! Vocês não podem nos tratar como criminosos por visitar a casa da minha cunhada. A situação se intensificou quando os policiais pediram que todos saíssem. Eles fizeram uma breve revista em Daniel e encontraram os documentos da minha propriedade no bolso de sua jaqueta, que Marta confirmou não pertencerem a ele. Os policiais então instruíram toda a família a desocupar o local, confiscando a chave que Daniel havia usado. Durante esse confronto, senti uma mistura complexa de emoções. Havia satisfação em ver o engano de Daniel exposto, mas também uma profunda tristeza por nosso relacionamento ter se deteriorado a este ponto. Acima de tudo, havia alívio por medidas estarem sendo tomadas para proteger minha casa e meus bens. Enquanto a polícia escoltava todos para fora, meu telefone tocou com o número dos meus pais. Respirando fundo, atendi. Bruna, o que está acontecendo? Meu pai exigiu sem preâmbulos. Daniel acabou de ligar dizendo que a polícia está expulsando eles da sua casa. Desde quando você tem uma casa? E o que é essa história de uma herança da tia Ruth? Pai, não houve herança, respondi calmamente. Daniel inventou isso. Eu comprei esta casa com minhas economias em um financiamento, como a maioria das pessoas faz. E sim, eu chamei a polícia porque Daniel mentiu para ter acesso à minha casa e estava mexendo nos meus documentos financeiros pessoais e danificando minha propriedade. Houve um longo silêncio antes de minha mãe entrar na conversa. Por que você manteria a compra de uma casa em segredo da sua família? Isso não é um comportamento normal, Bruna. O tom acusatório, a suposição imediata de que eu estava errada em vez de Daniel, confirmou exatamente por que eu mantive a compra em sigilo. Eu explico tudo quando voltar amanhã, eu disse, cansada. Agora preciso coordenar com a polícia para proteger minha casa. Depois de encerrar a ligação, passei a hora seguinte prestando depoimento à polícia por telefone e observando enquanto eles documentavam os danos à minha propriedade. Quando eles finalmente foram embora, Marta se ofereceu para verificar a casa uma última vez antes de trancar tudo para a noite. Está tudo seguro agora, ela me garantiu. Embora eu deva dizer, seu lindo piano sofreu danos com a água e há desenhos de canetinha em várias paredes. Essas crianças precisam de mais supervisão. Agradeci a Marta profusamente por sua ajuda e tentei dormir algumas horas antes do meu voo de manhã cedo. Mas o descanso me escapou enquanto eu repassava os eventos da noite e me preparava para o confronto que inevitavelmente viria quando eu voltasse para casa. 2 dias após a intervenção policial, eu estava sentada na sala de estar dos meus pais, de frente para toda a minha família. A atmosfera estava carregada de tensão. Meus pais sentavam-se rigidamente em seu sofá favorito, com expressões que alternavam entre confusão e desaprovação. Daniel e Sofia ocupavam um sofá menor, ambos mantendo um ar de vítimas injustamente acusadas. Seus filhos haviam sido mandados para brincar em outro cômodo, longe da conversa dos adultos. Acho que você deve uma explicação a todos, começou meu pai em tom severo. Não apenas sobre a casa, mas sobre chamar a polícia para o seu próprio irmão. Eu havia antecipado essa abertura e estava preparada. Em vez de ficar na defensiva, permaneci calma e direta. Ficarei feliz em explicar tudo, respondi. Primeiro, não houve herança da tia Ruth ou de qualquer outra pessoa. Eu comprei minha casa por meios tradicionais, com dinheiro que economizei por 10 anos e um financiamento que consegui com base na minha renda. Tirei uma pasta contendo cópias da minha aprovação de financiamento, extratos bancários mostrando meu padrão consistente de economia e declarações de imposto de renda demonstrando minha renda crescente como arquiteta. Meu negócio tem sido bem-sucedido há vários anos, continuei. Desenvolvi uma especialidade em reformas ecológicas que exige honorários premium. Além disso, tenho vivido bem abaixo das minhas posses, economizando especificamente para a compra de uma casa. Minha mãe se inclinou para a frente, examinando os documentos com uma carranca. Mas por que você manteria isso em segredo? Família não guarda segredos assim. Eu queria realizar isso nos meus próprios termos, sem julgamento ou interferência. Expliquei. Com base no que aconteceu quando Daniel descobriu minha casa, minhas preocupações eram claramente justificadas.
Daniel se mexeu desconfortavelmente. Isso é injusto. Estávamos apenas surpresos e preocupados com você fazendo uma compra tão grande impulsivamente. Não houve nada de impulsivo nisso, contrapus. E preocupação não explica arrombar meu cofre, mexer nos meus documentos financeiros ou discutir maneiras de tomar posse da minha propriedade. Meus pais pareceram confusos. Do que você está falando? Perguntou meu pai. Este era o momento para o qual eu havia me preparado. Peguei meu tablet e exibi clipes selecionados das minhas câmeras de segurança, começando com Daniel mentindo para Marta sobre meu suposto acidente. À medida que os vídeos eram reproduzidos, mostrando Daniel e Sofia invadindo sistematicamente minha privacidade, discutindo planos para tomar minha casa e permitindo que seus filhos danificassem minha propriedade, a sala ficou muito silenciosa. A mão de minha mãe cobriu sua boca em choque, enquanto a expressão de meu pai endurecia. Daniel e Sofia olhavam para a tela com crescente desconforto. Quando o clipe de Daniel ligando para nossos pais e mentindo sobre uma herança terminou, parei o vídeo. Tem mais, mas acho que isso lhes dá uma imagem clara do que realmente aconteceu. Um silêncio pesado encheu a sala. Finalmente meu pai se virou para Daniel. Isso é verdade? Você mentiu sobre uma herança para nos virar contra a Bruna? A fachada confiante de Daniel ruiu. Não é tão simples. Eu estava chateado por ela ter guardado segredos. Pensei que ela devia ter recebido dinheiro de algum lugar. Então você inventou uma história em vez de apenas me perguntar. Desafiei. Sofia interveio defensivamente. Você tem que entender como pareceu da nossa perspectiva. Você de repente compra uma casa em um bairro caro, completamente do nada. O que deveríamos pensar? Talvez que sou mais bem-sucedida do que vocês me deram crédito, sugeri. Que trabalhei duro e administrei bem meu dinheiro. Essa certamente era uma suposição mais razoável do que fabricar uma história de herança. Minha mãe enxugou as lágrimas. Não posso acreditar nisso. Vocês dois guardando segredos da família. Não foi assim que os criamos. Mãe, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Eu sou uma adulta. Não preciso de permissão da família para comprar uma casa. O que Daniel fez não foi apenas guardar segredos. Foi invasão de domicílio, violação de privacidade e tentativa de apropriação indébita. Meu pai, sempre o mediador, tentou encontrar um meio-termo. Claramente, houve mal-entendidos de ambos os lados, mas a família deveria ser capaz de resolver essas coisas sem envolver a polícia. Eu chamei a polícia porque Daniel arrombou meu cofre e estava fotografando meus documentos financeiros. Lembrei-o. Ele estava pesquisando ativamente maneiras de transferir minha propriedade para o nome dele. Isso foi muito além de um desentendimento familiar. Daniel finalmente perdeu a compostura, desmoronando completamente. Tudo bem, sim, eu estava com ciúmes, ok? Você sempre foi a inteligente, a criativa, enquanto eu estou preso em um emprego corporativo que odeio, afundado em dívidas, tentando manter o estilo de vida que todos esperam. Quando vi sua casa, algo simplesmente estalou. Deveria ter sido eu a comprar a primeira casa da família, não minha irmãzinha que desenha figuras para viver. A honestidade crua foi inesperada. Pela primeira vez, vislumbrei a insegurança sob o exterior arrogante do meu irmão. Isso não desculpava suas ações, mas me ajudou a entendê-las. Sofia, no entanto, permaneceu desafiadora. Não teríamos que tomar tais medidas se você tivesse sido aberta com a família desde o início. Seu segredo criou toda essa situação. Minha privacidade não é um convite para invasão, respondi com firmeza. Eu tinha todo o direito de manter minhas decisões financeiras para mim mesma. E nada justifica o que vocês dois fizeram. Meus pais olhavam de um para o outro, claramente lutando para processar tudo. Minha mãe finalmente falou, sua voz subjugada. Daniel, o que você fez foi errado. Muito errado. Tenho vergonha de você mentir para nós e violar a casa de sua irmã dessa maneira. Daniel olhou para baixo, incapaz de encontrar os olhos dela. Meu pai assentiu em concordância. Sua defensividade anterior substituída por uma solene decepção. Então, para onde vamos a partir daqui? Perguntou meu pai. Como seguimos em frente como uma família? Eu havia pensado consideravelmente nessa questão durante meu voo de volta para casa. Eu preciso de um pouco de espaço e tempo, disse honestamente. Não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Daniel e Sofia quebraram minha confiança de uma forma fundamental,
E isso levará tempo para reconstruir, se é que pode ser reconstruído. Virei-me para meus pais. Estou disposta a trabalhar em nosso relacionamento, mas preciso que vocês respeitem minha independência e minhas conquistas, mesmo quando elas não correspondem às suas expectativas. Chega de diminuir minha carreira ou questionar minhas escolhas. Para Daniel e Sofia, fui mais direta. Não vou recebê-los em minha casa no futuro próximo. O dano que vocês causaram, tanto físico quanto emocional, precisa de tempo para cicatrizar. Manterei um relacionamento com Tiago e Lilian, porque eles são inocentes nisso, mas será nos meus termos. Daniel parecia querer argumentar, mas permaneceu em silêncio. Sofia bufou indignada, mas também segurou a língua. Meus pais assentiram lentamente, processando os novos limites que eu havia estabelecido. As semanas seguintes foram um período de intensa cura e reflexão. Busquei ajuda de um terapeuta especializado em trauma familiar, achando imensamente valioso ter uma perspectiva objetiva sobre os padrões disfuncionais que definiram nossa dinâmica familiar por anos. Também entrei para um grupo de apoio para indivíduos que lidam com relacionamentos familiares tóxicos. Ouvir as histórias de outras pessoas me ajudou a entender que minhas experiências não eram únicas e que estabelecer limites saudáveis não era apenas justificado, mas necessário para o meu bem-estar. Em casa, concentrei-me em recuperar meu espaço. O piano exigiu reparos caros devido aos danos da água e várias paredes precisaram ser repintadas para cobrir a arte de Lilian. Cada reparo parecia um ato de retomar o controle, de apagar a violação que havia ocorrido. Mergulhei no meu trabalho, assumindo novos projetos empolgantes que desafiavam minhas habilidades e reforçavam minha identidade profissional. O sucesso e o reconhecimento que recebi serviram como lembretes poderosos de que minhas escolhas de carreira eram válidas e valiosas, apesar do descaso da minha família. 6 semanas após o incidente, decidi que era hora de celebrar adequadamente minha casa, nos meus próprios termos. Planejei uma nova festa de inauguração, convidando amigos, colegas e vizinhos que me apoiaram durante esse período difícil. Meus pais foram incluídos na lista de convidados após várias conversas construtivas sobre respeito e limites. Daniel e Sofia não foram. A festa foi tudo o que eu havia imaginado originalmente. Marta foi a convidada de honra, tendo se tornado uma querida amiga e aliada. O Sr. Ricardo compareceu com sua filha, e eu o agradeci formalmente por sua vigilância naquela noite. Meus colegas de profissão admiraram minhas escolhas arquitetônicas e características sustentáveis, validando a visão que eu tinha para o espaço. À medida que a noite terminava, me vi sentada no meu assento de janela reparado, observando o pôr do sol pintar meu flamboyante com uma luz dourada. Marta se juntou a mim, oferecendo uma xícara de chá. Sabe, ela disse pensativamente, em todos os meus anos ensinando literatura, descobri que as histórias mais poderosas eram sobre pessoas descobrindo sua própria força através da adversidade. Você escreveu um belo capítulo nestas últimas semanas. Eu sorri, sentindo uma profunda sensação de paz que estava ausente antes. Eu nunca esperei que a traição do meu irmão fosse o catalisador para encontrar minha voz, admiti. Mas às vezes as experiências mais dolorosas nos ensinam as lições mais importantes. A jornada, de fato, me ensinou lições inestimáveis. Aprendi a importância de estabelecer limites claros, mesmo com a família. Descobri que minha intuição sobre proteger minha privacidade estava correta o tempo todo. Mais significativamente, percebi que não precisava provar meu valor para pessoas que estavam determinadas a me subestimar. Minha casa se tornou mais do que apenas um espaço físico. Representava minha independência, meus valores e meu direito de definir o sucesso em meus próprios termos. A invasão havia violado aquele espaço temporariamente, mas ao recuperá-lo, eu também havia recuperado meu senso de identidade. Quando meus convidados partiram naquela noite, cada um oferecendo calorosas felicitações pela minha bela casa, senti um capítulo se fechando e um novo começando. Meu relacionamento com minha família nunca mais seria o mesmo, mas talvez pudesse evoluir para algo mais saudável, construído com base no respeito mútuo em vez de expectativas ultrapassadas. Às vezes, os lares que mais importam não são aqueles em que nascemos, mas aqueles que criamos para nós mesmos, mobiliados com limites, autorrespeito e a sabedoria de saber quando fechar certas portas para que outras possam se abrir.